E aí, sentinelas, vamos começar a enxergar padrões que o mercado traz para nós e são muito mais além de linhas. Isso e muito mais a gente vai observar agora num contexto que eu vou trazer para você dentro de uma estrutura de uma guerra silenciosa que movimenta os preços. A seguir, todos os gráficos mostrados seguem padrões clássicos de xícara, conhecido como Cup Partner, mas ele não para por aí. Isso e muito mais você vai ter comigo agora, logo depois da vinheta. Mas antes de mais nada, deixe seu comentário, coloque a sua dúvida e vamos com um like, porque a gente vai seguir com esse conteúdo. Todo padrão de xícara, ele entende um significado macroeconômico para orientação de projeções futuras. No gráfico do Japão, o Yen que aparece aí, a prata rompeu as máximas históricas frente ao iene, após mais de uma década de acumulação. O padrão de xícara, nesse caso, realça e alça o seguinte pelo rompimento limpo de continuação. Isso representa uma perda acelerada de poder de compra do Yen, antecipando uma crise monetária no Japão, e ela já está desenhada. No caso desse segundo gráfico, dentro da Austrália, a gente observa o dólar australiano. O breakout também é muito claro como no gráfico anterior. O que chama a atenção é o timing. O rompimento acontece antes de qualquer narrativa mainstreaming falar de crise cambial australiana, mas ela já é presente. Ela interpreta como reprecificação silenciosa de um risco, algo que o mercado só reconhece tardiamente por olhar simplesmente contextos fora de preço. No Canadá, nesse terceiro gráfico, dentro do dólar canadense, novamente, o padrão de xícara de mais de 10 anos. Rompimento com volume, impulso e sem um pullback relativo traz um alerta. Isso mostra que os bancos centrais perderam o controle da narrativa de estabilidade. O estouro do dólar está próximo. Eu acredito que estamos na última fase da negação antes da euforia. E a prata, nisso tudo, rompeu as suas máximas em todas essas moedas. O próximo alvo é o dólar americano e ele já está começando a mover. O último bastião da confiança, pronto a seguir em voo da prata. No gráfico da prata em relação ao dólar, a estrutura é idêntica aos movimentos do ouro de 2019 e 2020. Rompimento do padrão da xícara à vista, com preços já testando a zona de congestão. Os alvos estão claramente projetados em 35, 41, 48 e 50. Essas linhas são lápides. Quando o preço passar por cima, não tem volta. O sistema perdeu a confiança, a muralha fiduciária está ruindo. Quando a gente começa a entender isso, a gente tem que compreender uma conjuntura e uma macrovisão acontecendo. A guerra monetária silenciosa não vê apenas gráfico, ela vê um sistema como um jogo de sobrevivência dos ativos reais contra o colapso da dívida. O que parece técnico é, na verdade, político e sistêmico. A prata não está subindo, as moedas é que estão desvalorizando. Ela chama isso de guerra fria monetária, um conflito sem ataque, mas com consequências explosivas que estão sendo ignoradas. Pontos chaves para tudo isso é quando a gente passa a observar o ouro rompendo em relação ao euro, ao ien, à libra em 2019. O mundo ignorou e em 2020 ele rasgou o teto em dólar e foi tarde demais para quem duvidou. A prata está repetindo totalmente o script nesse exato momento que eu gravo para vocês. E quem está acordado já entrou. Agora, qual a diferença da nossa percepção dessa estrutura de mercado para os tradicionalistas? A ilusão do leque, da análise domesticada, é que esperam confirmação pelo dólar, mas nos metais essa confirmação não é assim que funciona. Olham gráficos isoladamente, sem um contexto geopolítico monetário. Ignoram os sinais silenciosos do colapso fiduciário. O que temos em contraponto é o seguinte: o rally começa nas moedas mais fracas. E é ali que nos dá o sinal. O dólar é sempre o último a cair, mas quando cai, ele termina de arrastar todo o contexto. A prata é um termômetro brutal da desconfiança sistêmica. Não se trata de especular, se trata de se proteger. Quem não lê o ciclo
vira estatística ao longo do tempo no mercado financeiro. A prata não está apenas em alta, ela está gritando o colapso das promessas fiduciárias em sua marcação gráfica. Se você esperar a mídia falar, vai ser tarde. O rompimento, ele já iniciou. Quem entendeu, já se posicionou. Essa não é uma oportunidade, é uma ruptura histórica, igual o ouro fez em 2019 e marcou em 2020. Por que a prata pretende subir agora? Essa é a indagação que você deve estar se fazendo. A desvalorização estrutural das moedas fiduciárias, historicamente, a prata e o ouro sobem quando os bancos centrais imprimem moeda. É o relacionamento do QE que eu já expliquei no passado. Os juros reais são negativos, inflação é maior que a taxa básica. O endividamento público atinge patamares insustentáveis e hoje vivemos os três pontos simultaneamente. Em caso de exemplos históricos, para reforçar a teoria, 2008 a 2011, a gente teve a crise do subprime, o que é massivo. A prata saltou de 9 dólares para 49 dólares, uma alta de 440%. Em 2020, na crise do Covid, com até 2021, uma impressão trilionária, a prata foi de 11 dólares para 30 dólares. Estamos entrando no ciclo final de confiança nas moedas fiduciárias e o mercado busca proteção em ativos reais. A prata é um dos mais sensíveis a esse movimento. Você quer mais dados históricos para que a gente consiga interpretar e compreender padrões recorrentes de comportamento da prata? Esse padrão ele vem sendo identificado. A prata explode em ciclos de colapso da confiança, especialmente após o ouro já ter rompido. O delay é histórico, mas a magnitude tende a ser ainda maior por causa da volatilidade natural da prata. Dentro de uma conjuntura atual, a prata rompeu totalmente as outras moedas. Isso é crucial para antecipar o movimento instaurado. Já rompeu o iene, já rompeu o dólar australiano, já rompeu o dólar canadense, já rompeu o franco suíço, já rompeu o euro nesse exato momento que eu gravo para vocês. Esse padrão, ele vem se repetindo igualmente ao ouro de 2019 e 2020, quando a gente tem o rompimento em moedas secundárias antes do rompimento do dólar. Quando romper o dólar, ele faz uma nova renovação histórica, ou seja, a prata já está rompendo, mas o dólar ainda não. Isso cria um atraso que a gente denomina no mercado financeiro de lag time, que permite nós, operadores e especuladores, a se posicionar antes do estouro final. O movimento de explosão são os gatilhos mais abrangentes e observados. Rompimento das zonas de 30 e 32 dólares com volume crescente. Isso vai nos respaldar a ter uma visão do mesmo topo de 2020 e 2021, que quando ele trabalhou entre os preços de 29,80 e 30 dólares e 40. Essa região é uma muralha, e essa muralha é uma muralha psicológica e técnica. Romper esse nível com candle mensal fechando acima de 32 dólares confirma o início da explosão. Confirmação da inflação persistente com juros reais negativos nos reforça essa percepção. Quando a inflação dos Estados Unidos e da Europa vem voltando a subir, os bancos centrais vêm sendo impedidos de subir os seus juros por causa da dívida. Um efeito de dívida impagável se torna dentro do mercado. Isso torna os metais preciosos muito mais atrativos. Ouro, prata e cobre. O rompimento técnico no gráfico mensal com padrão de xícara mais alça nos traz algumas particularidades de percepção. O padrão já visível no gráfico que a gente apresentou anteriormente e que eu venho demonstrando agora nos traz uma formação de alça entre 2021 e 2024, nos trazendo o rompimento da linha de pescoço, ativando o alvo técnico de 45 e 50 dólares, inicialmente dentro da projeção do gráfico. O aumento do volume físico negociados, o bullion e a queda dos estoques de prata dentro da COMEX e da LBMA em queda já em níveis críticos é um alerta para essa confirmação.
O aumento da procura por ETFs lastreados em prata física é um segundo ponto que tem que ser observado. Mais compradores pedindo entrega física, retirando a prata do sistema, é o terceiro ponto para a eclosão do target da busca dos até $50 de movimentação no alvo da prata. E com tudo isso, a gente observa a expansão da base monetária global, ou novo evento de impressão. Novo evento global que força os bancos centrais a voltarem com a política expansionista, trazendo uma crise bancária e um conflito geopolítico. Qualquer novo QE, que significa Quantitative Easing, é combustível puro para prata. A probabilidade do evento de alta baseia-se em comportamento técnico, xícara mais rompimento parcial, como eu venho demonstrando para vocês. A desvalorização em moedas globais, a pressão geopolítica inflacionária global, os estoques físicos em baixa, os históricos cíclicos do ativo, nos traz a probabilidade do movimento explosivo. 2025 e 2026, esse movimento pode chegar agora a 80%. E você tem a capacidade de surfar essa alta do metal prateado. Os grandes riscos: intervenção dos bancos centrais, manipulação via derivativos dentro da COMEX e liquidez artificial via swaps cambiais. Esses podem ser os grandes camufladores do momento, mas ele já existe. A grande conclusão que eu chego para vocês é que a prata está no mesmo ponto do ouro e que ele se encontrava em 2019. Se você está esperando a confirmação, vai comprar tardiamente. A história não se repete, mas ela rima. E a rima agora está clara, limpa e urgente. A gente se vê no próximo conteúdo. Ad sumos.